Olá pessoal, aqui é o Jota do canal Juridicando. Estamos aqui mais um dia com mais um vídeo, com mais um conteúdo interessante, legal e como de costume com uma temática muito comum, não é, no dia a dia do brasileiro, da brasileira. Muitas pessoas acabam se valendo do instrumento que hoje vamos detalhar aqui, que é a alienação fiduciária. O que ela é? Para que ela serve? Como que funciona todo esse procedimento? É isso que vamos, no mínimo, detalhar aqui para vocês compreenderem, se esclarecerem de uma vez por todas. Mas não antes de fazer aquele famigerado apelo encarecidamente a vocês que deixem aí o seu like, o seu joinha, o seu curtir, né? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e não se esqueçam de ativar aquele sininho das notificações, que isto é importante para que você receba aí, né, as informações sobre nossos conteúdos e quando são publicados. Isto vai ajudar o canal, vai ajudar o desenvolvimento aqui dos nossos trabalhos, cuja intenção é realmente trazer esclarecimentos e informações para você que é da área do direito e para você que também que não é da área do direito, mas vive em sociedade. E nós sabemos que o direito sempre incide sobre todos, e você que tem interesses por essas temáticas jurídicas, enfim, você atendendo a este meu apelo de se inscrever no canal, de dar o curtir, de compartilhar, de ativar o sininho, você ajuda o canal a crescer e ajuda todo esse fomento que é o objeto do canal, que é de levar esclarecimento, informação e conteúdo relevante para vocês todos. Bom, pessoal, alienação fiduciária. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse negócio jurídico, pelo menos alguma vez na sua vida. Hoje vamos aqui, portanto, trazer de forma a mais sucinta possível, não é, o que vem a ser a alienação fiduciária, com seus detalhes, quando que ela ocorre, o que pode acontecer, as suas consequências. Bom, sem mais delongas desnecessárias, vamos lá, gente. Poderíamos conceitualizar a alienação fiduciária como um negócio jurídico acessório a um negócio principal que visa garantir a dívida para um credor em relação ao seu devedor, certo? Este é um conceito jurídico, talvez um pouco minimalista, mas o necessário para você compreender. Bom, a alienação fiduciária, gente, portanto, é uma garantia, um contrato de garantia que visa assegurar os direitos daquele que emprestou uma quantia para alguém, e para não correr o risco de perder da pessoa, seja por recalcitrância, seja por insolvência não pagar, ele faz esse contrato para garantir. Vamos compreender melhor. A alienação fiduciária, ela é regulamentada, né, até mesmo devido à sua importância, aos seus detalhes. Ela possui uma lei própria que a regulamenta, que é a Lei 9.514 de 1997. Esta lei ela traz todas as diretrizes, todos os paradigmas a serem seguidos para que se implemente a alienação fiduciária. Bom, eu não quero aqui ficar preso a um aspecto muito técnico, então vamos lá. Para você começar a compreender legal. Vamos supor que você queira comprar um apartamento de seu amigo, certo? E ele está lhe cobrando aí R$500.000 por esse apartamento. Você precisa muito desse apartamento, só que você não tem o dinheiro para pagá-lo, para pagar aí o seu amigo. Então o que você faz? Você recorre a um banco que lhe empresta essa quantia e você paga o seu amigo, pega o apartamento e vai pagando o banco em parcelas, certo? Esse é o nosso exemplo. Bom, nós temos aqui, portanto, a figura de um credor, que vai ser o banco que vai emprestar para você esse dinheiro, e você vai emprestar e você vai pagar o seu amigo o seu apartamento. Aqui começa o negócio da alienação fiduciária. O banco vai querer se garantir, ele vai querer garantir que você pague esta dívida que você fez com ele. Ele vai querer garantir que você não deu calote, não é verdade? Portanto, ele recorre ao instrumento da alienação fiduciária. Vamos lá, para você entender. Você então pagou o seu amigo, pegou o apartamento. Quando da incidência da alienação fiduciária, o banco vai falar o seguinte,
Então você vai me passar esse apartamento que você comprou, você vai me passar a propriedade desse apartamento, e quando você pagar todas as parcelas, eu te devolvo a propriedade. Basicamente isto. Aqui está colocada já o implemento da alienação fiduciária. Isto é a alienação fiduciária. Você passa a propriedade de um bem que você adquiriu para o nome do seu credor, e quando você terminar de pagar a sua dívida, ele devolve a propriedade para você. Veja que eu estou falando de propriedade, não estou falando de posse. Portanto, você, ao passar a propriedade, você vai registrar esse apartamento que você comprou lá no nome do seu credor, que geralmente é uma instituição bancária, financeira. Você registra o nome dele lá como proprietário, mas você continua na posse. Você vai começar a morar no seu apartamento novo já. Portanto, você vai ser um possuidor direto, e aqui já entra um aspecto um pouco técnico. Você vai ser o possuidor direto daquele bem, enquanto que a instituição financeira vai ser a proprietária resolúvel, e já vou explicar o que é isso, e possuidora indireta. Você vai ter a posse direta e a instituição financeira vai ter a posse indireta e a propriedade resolúvel. Vamos passar, o que é esse negócio de propriedade resolúvel? Por que esse nome, propriedade resolúvel? Gente, é muito simples. Tão somente porque a propriedade que foi passada para a instituição financeira como garantia de que você vai pagar as suas parcelas, ela vai se reverter para você quando você pagar. Portanto, ela se resolve neste momento, no momento da quitação do débito. Portanto, é o que chamamos aí de uma propriedade resolúvel, aquela que vai ficar com o credor até que você pague o que você deve, certo? Bom, agora aqui começam alguns detalhes interessantíssimos para vocês compreenderem, porque muita gente que acaba entrando nesse tipo de negócio, e até naturalmente, não sabe de alguns detalhes importantes da lei da alienação fiduciária, que se soubessem poderiam, em muitas situações, não serem prejudicadas. Vamos lá, gente, vamos detalhar um pouquinho então. Primeiro, você então realizou esses procedimentos, você passou lá a propriedade resolúvel lá para o seu credor, não é verdade? Agora vamos a algumas hipóteses, vamos a algumas possibilidades que podem ocorrer no decurso deste tempo que você tem para pagar, que a propriedade resolúvel está com ele e tal. Vamos supor que você atrase, que você não pague a sua dívida, que seja uma parcela. Vamos supor que você não pague. O que o credor vai fazer? E aqui é importantíssimo. O que acontece se você não pagar? Seja uma parcela, seja duas parcelas, seja a integralidade da dívida. O que acontece? Sabe essa propriedade que era resolúvel, tá? Como eu expliquei para vocês, resolúvel pelo fato de que você pagando, ela volta para você em definitivo, certo? Quando você não paga ou você atrasa, essa propriedade que era resolúvel, ela se consolida. E o que quer dizer isso juridicamente? Ela torna uma propriedade definitiva do ente credor, certo? Portanto, a grossíssimo modo, uma propriedade que era provisória para garantir o seu crédito passa a ser definitiva e você perde o seu imóvel. É basicamente isso. Detalhes importantes. Em acontecendo isso, você não pagando, vai se consolidar. Mas para isso tem um procedimento. Não é tão simples assim. Olha, venceu o prazo, não pagou, automaticamente se consolida? Não, certo? E aqui vem uma coisa muito legal, muito interessante. O credor, quando deixa de receber ali, ele quer, portanto, consolidar a sua propriedade, o que ele tem que fazer? Como eu disse, não é automático. Não pagou, já é minha. Não. Ele precisa ir até um tabelionato de registro de imóveis, um cartório, um CRI, um cartório de registros de imóveis, o mesmo cartório, por óbvio, que foi registrado o contrato lá de alienação fiduciária, e
solicitar ao tabelião, solicitar ao cartorário que intime o fiduciante. Opa, quem que é o fiduciante? É você, o devedor, você é o fiduciante. O tabelião vai lhe intimar para que em 15 dias você purgue a mora, ou seja, para que você pague o que está devendo, né? E nesses 15 dias você vai ter, portanto, 15 dias para efetuar o pagamento para que a propriedade não se consolide em favor do seu credor. Certo? Se você pagar, convalesce o negócio, fica tudo tranquilo, ele continua com a propriedade resolúvel lá, continua o contrato, quando você pagar tudo, volta para você. Agora, se você, mesmo após a intimação pelo dono do cartório, você não pagar, venceu o seu prazo de 15 dias, vai ocorrer a consolidação. Você vai perder a sua propriedade. Detalhe importante, quando ocorre essa consolidação pela falta do pagamento que você não fez, a instituição credora, certo? Como eu disse, geralmente um banco, ela não pode pegar para ela o imóvel. Ela vai ter a posse consolidada, a propriedade consolidada, mas ela não pode pegar para ela, opa, agora é meu. Ela é obrigada a aliená-lo. Ela tem que mandar este imóvel para um leilão, vender este imóvel no leilão, pegar o dinheiro para si. Estranho? Talvez. A lei tem algumas coisinhas assim que a gente não entende, tem que só aceitar, não é verdade? O velho positivismo. Portanto, esta é uma situação que deve ser compreendida por todos. Consolidada a propriedade em se tratando de alienação fiduciária, essa propriedade não pode ser, quer dizer, não haverá a emissão na posse por parte do credor. Ele deverá vender essa propriedade em leilão público ou particular para então receber o dinheiro, exceto se o fiduciante fizer uma dação em pagamento dos direitos do imóvel para ele. Vejam que vai ter um outro contrato dentro desse balaio de gato, que vai ser uma dação em pagamento. Daí o credor poderá pegar o imóvel para ele, mas isso aqui não é o busilis, não é o objeto do nosso vídeo, essa questão da dação em pagamento, só para você compreender. Bom, então, pessoal, percebam que isto é muito interessante, você deve ficar muito atento a essa questão do prazo de 15 dias depois que o cartorário lhe intimar. Uma outra, eu já estou terminando, mas uma outra situação muito interessante é que, não sei se vocês perceberam durante a explicação, eu não citei aqui ação judicial. Eu tão somente disse que é um procedimento administrativo. Quando o credor percebe que não recebeu ali o adimplemento da obrigação, ele vai até o cartório, o dono do cartório intima o camarada para pagar. Eu não falei aqui em juiz, eu não falei aqui em processo, eu não falei aqui em reclamação judicial, eu disse em procedimento administrativo. Pois é, mas isto é legal? Sim, é absolutamente legal. Isto faz parte do contrato. Agora, se o credor optar por cobrar judicialmente aquilo que você lhe deve, ele também pode fazê-lo. Todavia, não é obrigado. Ele pode fazer esse procedimento administrativamente sem processo judicial por meio. Isso é interessante de se saber. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que é constitucional essa prática administrativa, né, onde só a serventia extrajudicial trabalha, que não precisa ir para o judiciário e tal. Se bem que lá no recurso extraordinário que o Supremo assim entendeu, era sobre a alienação fiduciária de automóveis. E é até bom falar isso aqui, porque veja que eu estou dizendo aqui, partindo da premissa que é de imóveis. Mas a alienação fiduciária ela pode recair a qualquer tipo de bem, móvel ou imóvel. Mais comum em bem imóvel, tá bom? Então o Supremo entendeu que é constitucional, sim, o procedimento administrativo pelo cartório, sem precisar que o juiz determine. Isso também é muito importante. Agora aqui uma última informação, e aqui é uma informação muito relevante, muito importante, especialmente para você que é beneficiário aí do programa Minha Casa Minha Vida. Veja que o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa político instituído por uma lei própria, certo? Que é de financiamento habitacional, tal. No caso daqueles que são beneficiários, tá,
do programa Minha Casa Minha Vida, a alienação fiduciária também vale, também tem os mesmos efeitos, as mesmas consequências, porém com uma diferença importante. Vocês lembram que eu falei que quando o credor não recebe, ele tem que ir até o tabelião, até o cartório e pedir para lá pro registrador, pro tabelião, intimar a outra parte para pagar em 15 dias. Se ela não paga em 15 dias, consolida-se a propriedade. Ele perde a propriedade, certo? Bom, no caso do Minha Casa Minha Vida, o beneficiário, o fiduciante, o devedor, ele vai receber essa mesma intimação para pagar em 15 dias. Só que aqui vem uma diferença importante. Se ele não paga nesses 15 dias, o credor, geralmente, como eu disse, a instituição financeira, se não se tratasse de Minha Casa Minha Vida, o que ela faria? Ela consolidaria a propriedade imediatamente. Incontinente, ela consolidaria a propriedade. No caso de fiduciantes, como digo fiduciantes, lê-se o devedor. No caso do devedor ser o beneficiário aí do programa Minha Casa Minha Vida, após os 15 dias que ele tem para pagar, o credor, no caso aqui, né, da nossa premissa, a instituição financeira, ela não pode imediatamente consolidar a propriedade em seu nome. Ela tem que esperar um prazo de 30 dias para consolidar, para tornar definitiva ali, para você entender, a propriedade. E nesse prazo de 30 dias, depois dos 15 dias que já foi colocado lá para o devedor beneficiário do Minha Casa Minha Vida, ele ainda pode pagar. E se ele pagar, convalesce o negócio, volta tudo como estava antes. Vocês entenderam? Tecnicamente não seria correto dizer, mas na prática, aquele que é beneficiário do Minha Casa Minha Vida vai ter aí não 15 dias, mas 45 dias para pagar. Pessoal, eu dei uma pincelada, né, sobre esse complexo tema, buscando até facilitá-lo e viabilizá-lo no que se tange a compreensão e esclarecimento sobre a alienação fiduciária. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que tenha sido bom o vídeo. Qualquer dúvida, comentários, coloquem nos comentários. Diga o que você quiser, um canal absolutamente democrático. Estamos aqui prontos para responder e debater aquilo que for necessário. Certo? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela audiência. Espero ter sido, repito, útil a vocês todos. Valeu!